Você sabia que todos os personagens de Drácula também estão em Nosferatu? Você sabia que o Drácula é um Nosferatu? Você vai pirar com esse vídeo. Inês Trunks, Peter aqui! Galera, o filme de Nosferatu chegou aos cinemas, né? Trouxe de volta o nome de Nosferatu pra boca do povo. A galera tá falando direto isso, olha, um nome que, ó, não se falava anos, né? Mas você sabia que o Nosferatu tem uma forte ligação com o próprio Drácula? Uma conexão gigante. Qual seria a história que liga esses dois vampiros? Na real, se não fosse pelo Drácula, o Nosferatu nem teria existido. Mas eu vou te contar os detalhes. Depois de você se inscrever no canal, aproveita e se inscreve no canal. Esse canal não fala só sobre vampiros, Dráculas, fala sobre quadrinhos, super-heróis, cinema, animes, música, ciência, tudo que nós nerds gostamos de falar sempre um com o outro. Então se inscreve, ativa o sininho, porque esse ano 2025 tá começando e eu garanto, tem muita coisa bacana pra acontecer e você vai ser notificado quando acontecer. E lógico, você vem assistir se você quiser, mas não deixe de ativar o sininho. Obrigado de coração, galera, vamos lá. Bom, galera, a história é até bem simples, né? Na verdade, o Nosferatu é simplesmente o próprio Drácula. Exatamente. Ou melhor, a versão alemã do Drácula. Como assim, Peter? Vamos lá. Acontece que lá em 1921, e eu não estava lá, ok, o produtor, o Albin Grau, ele decidiu produzir um filme de vampiro. E a base inicial para a criação desse filme seria uma história estranha que ele ouviu quando serviu o exército durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, ele estava na Sérvia, quando encontrou um fazendeiro que afirmava que o pai dele tinha virado um vampiro. É aí que ele juntou a galera para produzir o filme, formando assim a Prana Film. E foi aí que os produtores do filme leram o livro do Drácula, escrito pelo Bram Stoker, e decidiram criar um filme tendo uma história baseada naquele livro. Bom, o problema é que a história ficou idêntica à do livro. Sendo assim, eles correram atrás de conseguir os direitos autorais para o filme sair do papel, entende? Porque tava igual. Só que nessa época, o criador do Drácula, o Bram Stoker, já tinha falecido. Quem agora, nesse ponto, detinha os direitos do Drácula era a esposa dele, a esposa viúva do Bram Stoker, né? A Florence Balcom. E ela simplesmente recusou o pedido da galera da Prana Film. E o que eles fizeram? Lançaram o filme mesmo assim. Mas para evitar um processo, eles decidiram mudar algumas coisinhas. E dessa forma, toda a história clássica do Drácula, do Bram Stoker, foi alterada e literalmente transformado no que a gente conhece como Nosferatu. E é basicamente essa ligação entre Drácula e Nosferatu. Eles têm, galera, a exata mesma história, só que com nomes e alguns detalhes diferentes. Por exemplo, no Nosferatu, a gente tem o protagonista Thomas Huttler, que foi enviado para Transilvânia para fechar um negócio com um conde que queria comprar um prédio na cidade alemã de Windsor. E quem arranja esse trabalho pro Huttler foi o chefe dele, chamado Nock. E essa premissa inicial é igualzinha ao começo da história do Drácula. Só substituiu o Thomas Huttler pelo personagem Jonathan Harker, né? E o Nock pelo Renfield. Aquele mesmo Renfield do filme de comédia onde o Drácula é interpretado pelo Nicolas Cage. Que inclusive tem o Nicholas Hoult interpretado no Renfield. Enfim, além dos nomes, a diferença é que na história do Drácula, o Renfield é o primeiro a ir pra Transilvânia tentar fechar um negócio, encontrar o Drácula e é enfeitiçado por ele, né? Que aí acaba se tornando o servo dele, o vassalo do Drácula. Aí ele volta pra Londres, né? Onde a mãe do Drácula enviaria o Jonathan Harker para ser a próxima vítima do vampirão. Em Nosferatu, o Nock, que seria o Renfield, já teria passado por isso. E o filme já começa com ele enviando o Thomas Huttler, que seria o Jonathan Harker, pra furada. Mas não para por aí. Todos os personagens do conto original do Drácula estão em Nosferatu, todos. Só que com outros nomes, galera. Tipo, trocou tudo. A esposa do Huttler, a Ellen, seria a Mina na história original. A amiga da Ellen, chamada Hooch, no filme clássico, seria a Lucy em Drácula. O professor Bower, né, o especialista em ocultismo que a gente vê em Nosferatu, é o próprio Van Helsing. E claro, o Conde Orlok, o Nosferatu em pessoa, seria a versão alemã do próprio Conde Drácula. Percebe que tá tudo conectado? Em resumo, a história do Nosferatu e do Drácula é basicamente uma só, sendo o Nosferatu uma cópia alemã da história do Drácula. Nosferatu é a versão alemã do Drácula. Depois que o Thomas Huttler, ou o Jonathan Harker no original, né, encontra o Conde Orlok, ou o Drácula, ele foge e volta para a cidade de Windsor, que no conto original seria Londres. Aí o Orlok vai atrás dele, se infiltrando no navio em Pusa, onde inclusive mata todos os habitantes lá e espalha praga pelo navio. O Drácula faz exatamente a mesma coisa no original, com a única diferença sendo o nome do navio, que no original se chama Demeter. Inclusive saiu em 2023, não sei se vocês lembram, né, o filme A Última Viagem de Demeter, que aborda justamente esse trecho da história clássica do Drácula. Só a viagem dele de navio lá, passando serão em todos os tripulantes, né? Enfim, chegando na cidade, Wurzburg em Nosferatu e Londres em Drácula, o vilão começa a espalhar o terror. O especialista em ocultismo começa a se opor a ele, né? Esse especialista seria o Bower em Nosferatu e o Van Helsing em Drácula. E em determinado momento, o vampiro ficou obcecado pela esposa do protagonista, Ellen em Nosferatu e Mina em Drácula. E talvez a maior diferença entre uma obra e outra seja no final, já que no final o Drácula, o vilão, solta um feitiço na Mina e captura ela. Aí o Jonathan Harker e o Van Helsing, junto de uns aliados, vão atrás do Drácula e matam o bichão. A forma como ele é morto
varia com algumas versões lá, dizendo que ele foi decapitado, e em outras que cravaram uma estaca no coração dele. No filme de 1931, estrelado pelo Bela Lugosi, por exemplo, o Drácula é morto pelo Van Helsing com o coração perfurado por uma estaca de madeira. Já em Nosferatu, as coisas tomam um rumo diferente, com a Ellen descobrindo que se uma mulher pura se entregar ao vampiro de forma voluntária, ela vai eliminar o bichão. E ela faz isso. Ela se entrega ao Orlok e deixa ele chupar o sangue dela. Ele faz isso sem perceber que estava prestes a amanhecer. E quando ele percebe, já era tarde demais. O Orlok morre e a Ellen morre logo depois nos braços do Thomas Huttler. E é isso, essa é a ligação entre Drácula e Nosferatu. Basicamente, o que eu falei, o Nosferatu é a versão alemã do Drácula. Basicamente não, né? É exatamente isso. E pirata, porque o filme foi lançado sem autorização dos donos da marca. A viúva do Bram Stoker até mesmo tentou processar a Piranha Filme e forçar eles a destruírem todas as cópias de Nosferatu, mas não deu em nada. E o filme acabou se tornando um ícone da cultura pop atual. Inclusive o remake de 2024 acrescentou ainda mais elementos inéditos à lore, né, ao core de Nosferatu. E apesar da trama original ser a mesma do filme de 1922, a versão nova trouxe, por exemplo, as características mais paranormais para Ellen. Principalmente o pacto que a Ellen fez com o Orlok, o que deu um contexto melhor para o final do filme. Ou pelo menos uma motivação melhor para o sacrifício da Ellen do que um simples sacrifício de mulher pura, entende? Ficou uma coisa mais, digamos assim, real, né? Apesar de ter surgido do Drácula, Nosferatu hoje em dia é considerado um ser completamente diferente. E eu fico até surpreso de nunca ter rolado um crossover, né? Entre os dois personagens nesses últimos 103 anos. Imagina, Drácula versus Nosferatu. Pô, rola até uma batalha mortal. Se você curtiu, deixa um like nesse vídeo e já comenta, assistiu o filme, gostou? Mas não sai sem a sua inscrição. Para mim, o mais importante é você inscrito nesse canal com o sininho. Fica aqui com a gente, cara. Fica com a gente, ative essa notificação para você só ser notificado quando surgir uma coisa bacana demais, né? Obrigado por isso, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!